Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Edcursos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Text Blocks. O Text Blocks ele é uma funcionalidade nova que foi lançada na versão 15 do Java, se eu não me engano. Essa funcionalidade ela me ajudou há um tempo atrás a resolver um problema ali no meu trabalho, então eu resolvi compartilhar aqui com vocês também. Antes da gente começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque isso incentiva com que eu faça mais vídeos e compartilhe mais conteúdo com você. O que é o Text Blocks então? Ele é uma funcionalidade que vai ajudar a escrever blocos de texto no Java. A gente usa essa nova funcionalidade quando é preciso trabalhar com um texto de mais de uma linha. Antes, nas versões anteriores do Java, se eu quisesse criar um texto que tivesse 3 linhas, por exemplo, eu faria mais ou menos dessa forma aqui. Eu escreveria ali a primeira linha, entre aspas, né? E para eu fazer as outras linhas, eu teria que concatenar esse texto e ir escrevendo as linhas embaixo. Então perceba que a gente tem que abrir aspas, escrever o texto, fechar aspas, colocar o sinal de mais, dar um Enter, fazer esse processo novamente. Colocar aspas, o texto, fecha aspas, o sinal de mais para concatenar e a linha de baixo também. E agora com essa funcionalidade chamada Text Blocks, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Eu só preciso colocar 3 aspas, dar um Enter e inserir meu texto, sem se preocupar em concatenar ali pedaços do texto. Eu escrevo o texto completo e no final eu coloco mais 3 aspas para fechar esse bloco de texto. Então é assim que a gente consegue fazer textos grandes agora aqui no Java. Agora a gente vai praticar um pouco para ver como que funciona em um projeto real. Já estou com o Eclipse aberto aqui. Eu vou criar um novo projetinho só para a gente ter de exemplo. Vou clicar com o botão direito aqui onde é listado meus projetos. Vim em New e aqui eu escolho Java Project. O nome desse projeto vai ser Text-Blocks. Aqui eu vou deixar como tá, ele vai utilizar o Java 17. Vou deixar essa opção marcada como tá por padrão. E eu apenas desmarquei essa opção aqui para ele não criar um módulo. Vou finalizar, dar um finish. Vou ver se ele criou certinho. Beleza. E aqui dentro da pasta src, eu vou criar a classe que a gente vai utilizar para executar esse nosso programa. Então, eu clico com o botão direito aqui no src, venho em New e escolho a opção Class. Vou chamar essa classe de exemplo. O pacote eu vou chamar de exemplo também. Então, aqui eu vou colocar o nome do pacote de exemplo e a classe vai ser exemplo. No caso do Java, o padrão é normalmente que o pacote seja com letra minúscula e o nome da classe comece com a letra maiúscula. Já vou marcar essa opção aqui também, ó, Public Static Void Main, indicando que essa vai ser uma classe executável. Vou finalizar. E agora a gente já tem a nossa classe chamada exemplo. E é dentro do método main que a gente escreve o código do nosso programa. Nesse caso, eu quero apenas exemplificar o uso do Text Blocks. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo string chamada texto. Ela vai ser igual. E aqui eu quero criar o texto que eu fiz ali no exemplo. Então, eu vou pegar aqui, texto com mais de uma linha. Vou escrever aqui, ó, texto com mais de uma linha. Aqui no final eu vou colocar um mais, porque eu quero colocar mais linhas nesse texto. Aqui embaixo eu vou colocar a segunda linha. Essa é a segunda linha. Mais. O mais é, nesse caso, o operador de soma é para concatenar o texto. E a última, essa é a terceira linha. Ponto e vírgula no final para concluir. Então agora a gente tem uma variável chamada texto que recebe esse conteúdo aqui. Agora eu vou fazer o Java imprimir ela no console para mim. Então é system.out.println, o valor da variável texto. Para executar, eu posso clicar com o botão direito aqui, escolher a opção Run As e escolher Java Application. Perceba que ele imprimiu para mim aqui e imprimiu tudo em apenas uma linha. Perceba que já tem alguns probleminhas quando a gente utiliza essa abordagem aqui. E note que ele escreveu o texto com mais de uma linha e aqui no final, como eu não dei um espaço, ele deixou grudado a palavra aqui da segunda linha. Então, linha essa ficou grudado. Então, eu preciso, quando a gente usa dessa forma, cuidar também os espaços, os espaçamentos aqui, porque quando ele concatenar, ele vai juntar tudo. Então, eu preciso colocar os espaços. Executando aqui novamente. Agora, com os espaços ali, ele conseguiu entender que precisa deixar
cada linha ali com seu conteúdo separado. E caso eu quisesse que ele quebrasse a linha, não apenas concatenasse tudo numa linha só, aí eu precisaria vir aqui no final da linha e utilizar o /n. O /n é um comando para ele fazer a quebra da linha. Então é a barra invertida e a letra N. Vou salvar, vou executar novamente. E agora a gente tem o texto exatamente da forma como eu escrevi aqui. E nesse caso, a gente pode utilizar então o text blocks. Vamos ver agora como é que ficaria com o text blocks. Então eu vou criar aqui outra variável do tipo string. Eu vou chamar essa variável de bloco de texto. Então assim a gente vai entender que ela é o text blocks. Como é que eu faço para criar o bloco de texto? Eu preciso colocar primeiro 3 aspas e dou um enter. Então o Java já entendeu que é um bloco de texto e o Eclipse já fechou aqui para mim. No final, aqui depois que ele fecha, eu coloco um ponto e vírgula. Então assim, eu indicando que eu terminei esse comando, né? E aqui entre o início e o fim dessa abertura e fechamento de aspas, aí eu posso colocar o texto. Então eu vou colocar aqui texto com mais de uma linha. Dá um enter. Essa é a segunda linha. Essa é a terceira linha. Vou salvar. E agora aqui no println, no lugar de eu imprimir a variável texto, eu vou imprimir a variável bloco de texto. Vou salvar e vou executar. Então perceba que ele gerou para mim o mesmo resultado de antes. Então agora eu não preciso mais me preocupar com dar espaços, utilizar o comando /n para fazer a quebra de linha, fazer a concatenação dos textos. Eu posso apenas abrir aqui o bloco de texto, fechar aqui, e tudo que eu escrever aqui dentro, ele vai guardar para mim ali na variável. Posso inclusive apagar então essa variável texto que eu criei antes, e agora tenho apenas o bloco de texto. Se eu executo novamente, é sempre esse resultado que ele traz para mim. Eu vou mostrar agora um exemplo aqui de um projeto real, onde que eu normalmente utilizo esses blocos de texto. Então aqui eu tenho um projetinho chamado alunos. Dentro desse projeto, eu tenho aqui uma classe que faz uma consulta no banco de dados, a interface aluno repository. Então, vou abrir ela e perceba que em alguns casos no sistema, a gente precisa fazer um textinho que é como se fosse uma consulta no banco de dados. E para fazer essa consulta, a gente utiliza o SQL e ele é um texto, né? E a gente tem as quebras de linhas aqui também. Então perceba que antes a gente fazia dessa forma aqui. Precisava cuidar dos espaços aqui no final de cada linha, né? Aí a gente concatenava, fazia a segunda linha e assim por diante. Mas agora, com a utilização do text blocks, vai ficar assim, ó. Então, @char, indicando que eu vou fazer aqui a consulta. Preciso abrir e fechar parênteses. Deixa eu comentar essa parte aqui. E aqui entre os parênteses que eu colocaria a minha string, que é a consulta que eu vou fazer no banco de dados. Então agora eu vou abrir o bloco de texto com as 3 aspas, dou um enter, ele fechou aqui para mim já. E agora basta eu copiar, que eu vou fazer um select aqui no A, dou um enter, from aluno, que é a classe aluno, where onde o nome do aluno contém a string que foi passada aqui, ou o CPF do aluno contém a string que foi passada ali, ou o RG contém a string que foi passada. Então perceba que o que antes eu precisava fazer aqui o fechamento das aspas, fazer a concatenação, cuidar dos espaços, porque nesse caso aqui, se eu tiro o espaço, acontece o que a gente viu aqui. Ele juntaria tudo na mesma linha e daria erro na minha consulta. Então eu preciso deixar com espaço. Agora a gente não precisa mais se preocupar. A gente faz tudo dentro de um bloco de texto e ele vai funcionar normalmente. Vou apagar essa parte aqui que a gente fazia antigamente. E se eu querer executar esse meu projeto, vim aqui em Alunos Application, ele vai iniciar normalmente. Então funcionou certinho. Se ele está rodando aqui na porta 8080, se eu quiser vir aqui no navegador e acessar ele, localhost, é alunos/buscar. Aí eu preciso colocar aqui o parâmetro S, que é o parâmetro da minha consulta. Não vou passar nada.
no caso é aluno, não é alunos. E ele traz para mim aqui todos os alunos cadastrados. Se eu quiser pesquisar aqui pelo nome Edson, vou colocar aqui Edson, dou um Enter, ele traz para mim o Mário Edson, que está lá no banco de dados. Então é só um exemplo básico de uma aplicação real, onde que foi útil utilizar então esse Text Blocks. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E até o próximo vídeo.